Fica aí. O dia chegou. Pode sim. Bom dia a todos, em nome do povo, em nome de Deus e do povo do Nova Vicência, declaro aberta a presente sessão ordinária, 8ª sessão ordinária, convocando o vereador Kleber Filho, 5º secretário, a ocupar a 2ª secretaria. E de forma regimental, o vereador Kleber Filho faça a leitura da Bíblia, como manda o nosso regimento, lei orgânica. Ok, é online? É online ou presencial? Tudo bem. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Palavra do Senhor. Amém. Vereador Aldir Júnior, André Campos, vereadora Clara, Kleber Filho, Coletivo Nós, Coletivo Unidos, Daniel Oliveira, Flávio Bertier, Marcelo Poeta, Marcos Castro, Nato Júnior, Paulo Vitor, Rosana da Saúde, Thay Evangelista, vereador Wendel Martins. Vereadores presentes, pequeno expediente nós temos. Pequeno expediente. Vereadora Clara Gramos, Vossa Excelência tem 10 minutos sem a parte. Bom dia a todos, a todas. Bom dia, galeria, servidores desta casa, imprensa. Hoje, presidente, subo essa tribuna para falar sobre um tema de muita importância para a sociedade, em especial para nós, mulheres. Hoje, dia 24 de fevereiro, celebramos o Dia da Conquista do Voto Feminino, que, sem dúvidas, é uma importante pauta para políticas públicas de qualidade voltadas para o público feminino. Nós sabemos que lá atrás, muitas mulheres unidas lutaram exatamente para essa conquista chegasse hoje e que representantes mulheres pudessem estar aqui no parlamento. E como ficamos felizes com essa conquista. Sem dúvidas, uma conquista que abre portas para que a gente possa lutar por mais representatividade, lutar por mais espaço para nós mulheres, lutar também para que a gente conquiste cada vez mais políticas públicas de qualidade para todas nós mulheres. Quando eu falo de nós mulheres, falo também de forma muito especial para as nossas famílias, porque, sem dúvidas, a mulher na política, ela pode trazer importantes temas, relevantes temas que precisam ser pautados na nossa sociedade. E aqui nesta casa, a gente destaca também a presença de 10 mulheres vereadoras aqui. Somos 6 vereadoras de mandato, 4 mulheres co-vereadoras, que a gente sabe que ainda é uma presença tímida. Ainda não atingimos nem 30% da bancada deste plenário. Mas sabemos que é uma conquista que temos feito a cada dia, em passos lentos, mas que, sem dúvidas, nós iremos sempre estar aqui levantando essa importante bandeira, buscando cada vez mais representatividade. A presença feminina ela é essencial, Flávia Bertier, vereadora, para que a gente possa sempre estar pautando importantes debates para todas nós mulheres. E, por isso, celebrar essa data é muito mais do que celebrar apenas uma conquista, mas celebrar que aqui podemos, sim, lutar pelos nossos direitos, lutar pelo nosso espaço e, sem dúvidas, lutar para que, cada vez mais, a gente consiga conquistar as melhores oportunidades para nós mulheres. Ontem, presidente, e aqui quero parabenizá-lo também pela sua sensibilidade por esta causa, fomos, representando a Câmara Municipal, lá na Feirinha São Luís, fazer uma importante ação junto com a Procuradora da Mulher desta casa, vereadora Thay Evangelista. Lá levantamos a campanha do Não é Não, um período uma campanha que devemos tratar não só neste período de carnaval,
mas também que precisamos levantar todos os dias de nossas vidas. Afinal, assédio é crime, importunação sexual também é crime, e nós precisamos sempre mostrar para a sociedade que os limites das mulheres precisam ser respeitados. E que alegria poder chegar lá na Feirinha São Luís, trazer esse importante debate, essa importante campanha e sermos tão bem recepcionadas. Porque, sem dúvidas, é uma mensagem que a gente leva para a sociedade. Então, aqui eu queria parabenizar a Câmara Municipal de São Luís, o presidente Paulo Vitor, a nossa procuradora Thay Evangelista e cada vereadora também, que eu tenho certeza que participam, que nos ajudam a levantar essa campanha. Sem dúvidas, o nosso papel nesta casa vai ser exatamente esse, lutar cada vez mais por representatividade e para que sejamos voz de todas nós mulheres e muito mais do que isso, sejamos voz das nossas famílias, porque essa é a nossa principal missão aqui nesta casa. Então, parabéns para todas nós mulheres pela conquista do voto feminino. Essa conquista é uma conquista de todas nós. E, sem dúvidas, hoje nós estamos aqui graças a milhares de mulheres, centenas de mulheres, que lá atrás lutaram para que esse movimento fosse possível e que agora estejamos aqui representando cada mulher e homem da nossa sociedade. Voto feminino é um direito e, sem dúvidas, é uma grande conquista que todos nós precisamos celebrar. Parabéns para todas nós. Obrigada. Parabéns, vereadora Clara. Muito obrigado, sobretudo, pelas menções e parabéns às vereadoras Thay Evangelista, a vereadora Clara Gomes, que estão levando o nome da Câmara de forma tranquila, satisfatória, sobretudo levando a valorização humana e feminina, tá? Através da prática política de vossas excelências. Muito obrigado. Tá? O trabalho é muito positivo. Parabéns. Vereadora Flávia Bertier, vossa excelência tem 10 minutos sem a parte. E Gago, e aí? Bom dia a todos, bom dia à mesa diretora na pessoa do presidente Paulo Vitor, bom dia a todas as nossas vereadoras maravilhosas, né, e parabéns hoje pela nossa conquista, né, a conquista das mulheres estarem hoje mais envolvidas na política, tendo sua participação, né, muito relevante, e para nós é uma grande alegria. Bom dia a todos na galeria. Nessa manhã, eu subo nessa tribuna no meu direito de fala, para falar para os ouvintes dessa casa, para os nobres vereadores, um assunto de extrema relevância. Eu venho falar de forma democrática e transparente para dizer que eu preciso confessar, gente, houve um golpe sim no Brasil. E eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu não posso negar isso. Eu quero falar para vocês do golpe que aconteceu em 2019, quando Lula foi descondenado, tirado da cadeia, depois de ter sido condenado em 3 instâncias. Houve um golpe, sim, um duro golpe na sociedade brasileira. Eu quero falar também que eu não trago aqui relatos inverídicos, eu trago informações. Eu não venho aqui lançar palavras ao vento, ou com aquela paixão avassaladora que tenho pela minha nação. Não, eu estou aqui em cima dessa tribuna com o mesmo compromisso que fiz desde o princípio, desde o dia que eu fui despertada para a política em 2018, para a necessidade de terem homens e mulheres envolvidos com a verdade. E é assim que eu subo hoje nessa tribuna, para falar sobre fatos verídicos. E eu venho dizer para vocês, e ainda tem quem diga, viu, gente, é perseguição.
Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção, lavagem de dinheiro, obstrução da justiça. O PT e Lula não são vítimas. Eles fazem parte de um grupo, de um esquema muito bem arquitetado que quebrou o Brasil. Aí eu quero relatar para vocês. São 3.000 evidências contra Lula, provas, fatos, fotos, documentos, vídeos que fazem parte dos autos em 3 instâncias da justiça. Não sou eu que estou dizendo. Não é a Flávia, apaixonada pelo Brasil, que tem todo o respeito pelo presidente Bolsonaro, que está dizendo não. Isso aqui é relato da justiça. Isso são provas que estão em 3 instâncias da justiça. 80 milhões em propinas por Lula através do Instituto Lula, que foi exatamente para ele. O terreno do Instituto Lula, o triplex, a reforma do sítio Atibaia. E quero falar aqui sobre o sítio Atibaia. Esse mesmo sítio que o Lula, por muitas vezes, disse não ser dele, é o mesmo sítio que, quando ele se elegeu a presidente da República, ele entrou com uma ação pedindo o valor da entrada de R$800 mil. E eu não estou aqui atacando o presidente Lula, mas é necessário falar sobre os relatos, é necessário falar sobre a verdade, sobre a história do nosso país. Não podemos colocar debaixo do tapete como se isso não tivesse acontecido. Aconteceu sim. E nós vamos fazer o quê? Vamos fechar os olhos para essas verdades? Vamos dizer que não, está tudo certo, agora é o presidente da República? Não apaga o passado, não apaga o que foi feito no passado. E não é um passado muito distante, porque nós estamos vivendo hoje um governo com os mesmos modos operantes de outrora. Da mesma forma, com os mesmos atos de corrupção, com os mesmos esquemas, com os mesmos escândalos. Se tivesse voltado um governo com seriedade, se tivesse voltado um governo que estivesse governando com justiça, se tivesse voltado um governo que estivesse fazendo o Brasil avançar, se tivesse hoje na presidência da República o Lula, que uma vez presidente quebrou o Brasil, mas que voltou arrependido, que voltou mudado, que voltou transformado e que agora volta, e volta com desejo de ver o Brasil avançar. Eu estaria nessa tribuna, nessa manhã, com toda certeza, elogiando o presidente Lula, dizendo que o presidente Lula voltou diferente e que agora a nossa nação prospera. Mas eu não posso mentir, nem para os nobres vereadores, amada Rosana da Saúde, e nem para mim. Eu não posso mentir para os nossos eleitores, eu não posso mentir para o povo. Não é justo, não é correto. Mas eu vou continuar citando aqui para vocês 285 condenações dos políticos corruptos envolvidos e todos ligados ao PT. Gente, pode ser que seja coincidência, né? Os 600 réus nos processos movidos, tem 600 réus nos processos movidos contra essa quadrilha, ou tinha, né? Porque foram todos não inocentados, mas descondenados, porque nada provou a inocência, nada provou a inocência do Lula. Em absolutamente nada. Também, se tivesse tido provas da inocência do presidente Lula, eu certamente não estaria aqui em cima dessa tribuna. E quero deixar bem claro para vocês, política não é profissão para mim. Política é convicção para mim. Política nunca foi uma profissão. Profissão a gente escolhe. Profissão a gente decide o que quer ser. É um chamado. E só para quem é político sabe que não é uma missão fácil, é desafiadora, é uma missão árdua, é renúncia. Você tem que servir, sim, o seu próximo, porque é isso que você se propõe a fazer. Você tem que atender o seu eleitor quando ele necessita de você nas madrugadas. É renúncia. Política não é uma profissão. Pelo menos não para mim, e eu acredito que os nobres vereadores que estão aqui, para cada um da mesa que está aqui, também não é. Os mais
mais 3.000 anos de penas aplicadas pela Justiça. Gente, eu quero dizer para vocês também que somente se o Lula fosse inocente, por que foi devolvido 25 bilhões de reais aos cofres públicos? Não sou eu quem estou dizendo, é a UOL, é a Globo, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu quem diz que Lula é um descondenado, não, não sou eu. Qualquer um de nós pode dar um Google, qualquer um pode investigar e verificar se o que eu falo em cima dessa tribuna falta com a verdade. Mas eu vou continuar. Eu sei, a lista é extensa, gente, eu sei. E nem coloquei tudo para não me estender demais. Mensalão, Lava Jato, Petrolão, a prisão da cúpula do Partido dos Trabalhadores se torna indefensável diante de tantas provas e evidências. O que os portais da Justiça brasileira noticiaram sobre Lula e o PT é o seguinte, gente: Ministério Público Federal. Lula é o comandante máximo da corrupção na Petrobras, não sou eu, por favor. TRF4. Lula é condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. STJ decide por 5-0, unanimidade, que Lula deve ser preso após a decisão do TRF4. E, por fim, sofremos um duro golpe. STF anula condenações de Lula na Lava Jato. Não foi inocentado, foi anulado. Não foi inocentado. Lula não foi inocentado de nenhum desses crimes. Segundo a grande mídia, Globo, Folha de São Paulo, UOL, Lula é descondenado e vira presidente pelo PT. Isso é fato, nós já sabemos que hoje quem preside a presidência na nossa nação é o presidente Lula. Nós não queremos, e aqui eu quero deixar bem claro também, que nós não queremos eu digo nós de direita. Eu não vim aqui para trazer uma divisão dentro desse plenário, direita, esquerda. Não. Aqui todos nós temos os nossos objetivos. Aqui todos nós temos os nossos seguidores, os nossos eleitores, a quem nós devemos todo respeito, toda consideração. Mas eu estou falando aqui em nós, nós somos chamados de patriotas, aqueles que lutam arduamente pela sua nação. Nós não queremos uma democracia relativa. Democracia relativa, palavras essa do presidente Lula. Queremos uma democracia íntegra, eficiente para todos. Nós queremos. Como foi no governo do presidente Bolsonaro. Por que eu cito democracia íntegra, sem ser uma democracia relativa, mas uma democracia eficiente para todos? Eu cito porque a democracia que foi no governo do presidente Bolsonaro, ela era eficiente. Não mandava prender pessoas que fizeram da sua cabeça uma bola. Não mandou prender pessoas que chamou a filha dele de 12 anos de idade de palavrões. Não mandou prender pessoas que caluniavam de dia e de noite, com a ajuda da USAID. Vale lembrar, uma agência americana que patrocinou, presidente, eu já vou encerrar, que patrocinou toda a desconstrução da imagem do presidente Bolsonaro em 2022. Foi um trabalho incansável da mídia. Afinal de contas, o presidente Bolsonaro já não bancava mais. O presidente Bolsonaro, esse governo, já não entupia mais a mídia de recursos públicos, que foi colocado nos devidos lugares corretos. Como, por exemplo, talvez, e em nome das mulheres, eu quero falar sobre isso. O presidente Bolsonaro veio aqui e eu estava presente. Eu não estou aqui como advogada do presidente Bolsonaro, nem advogada eu sou.
mas eu estou aqui como uma cidadã que quer mostrar a verdade, não só para os nobres colegas. Mas o presidente Bolsonaro veio aqui em 2021 e ele veio para entregar 30 mil títulos de terra. Sabe para quem? Ele nunca incentivou a invasão. Nunca houve incentivo à invasão de terra, de propriedade alheia. Imagina você estando na sua propriedade, que você batalhou para comprar, que você fez um esforço para adquirir, e agora chegam pessoas e se titulam donos. Não, o presidente Bolsonaro nunca incentivou a invasão de terra. Mas o presidente Bolsonaro deu 30 mil títulos de terra aqui no Maranhão, aqui em Alcântara, onde eu estava presente. Vereador Marcelo Poeta, eu estava lá, no nome das mulheres. Sabe por quê? Porque se por alguma razão o seu companheiro abandonasse, ela não estava desamparada. Esse é o presidente que eu defendo, porque eu conheci de perto, eu conheço de perto, eu conheço o seu programa de governo, eu conheço o que fez. Mas, gente, eu vou pular porque eu já me estendi demais, mas eu quero só terminar com isso aqui. Qual foi o golpe que o presidente Bolsonaro cometeu? Eu vi aqui, só mais um minuto, presidente, por favor. Eu vi aqui, ainda que de viagem, eu vi na quarta-feira que o nobre colega subiu à tribuna e falou que houve um golpe. Quando fala que houve um golpe, me coloca participante. Então, eu preciso responder sobre isso. Porque ninguém melhor do que quem faz parte, do que quem está lá, do que quem conhece. Eu, por exemplo, não posso ir, vereadora Taia, eu não posso atender na área da medicina porque eu não sou médica. Mas eu preciso lhe perguntar, porque certamente a senhora vai poder me responder. Qual golpe o presidente fez? Qual golpe o presidente cometeu? Mensalão, petrolão, corrupção, cartão de vacina? Joias? Gente, nenhum desses foi para frente, nada disso, nada. Tentativa de golpe estando fora do país, existe isso, é possível? Uma tentativa de golpe fora do país? Uma tentativa de golpe... Vossa Excelência excedeu 5 minutos do tempo, temos mais 3 oradores. Então, eu devo encerrar. Mas eu quero encerrar dizendo que negligenciar na defesa da verdade é prestar um serviço à mentira. Deus, pátria, família e liberdade, e que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê uma semana de tranquilidade abençoada em nome de Jesus. Parabéns, vereadora. Vereadora Taia Evangelista, Vossa Excelência tem 10 minutos sem a parte. Bom dia a todos, bom dia, colegas vereadores, bom dia, galeria. Eu queria começar louvando a Deus, afinal de contas, até que Ele tem nos abençoado. Hoje, o dia que se conquista o voto, celebra a conquista do voto feminino, eu venho aqui falar em nome das mulheres de São Luís. Presidente, na última sexta-feira, como de costume, eu saí para fazer atividade física bem cedo, não tão cedo quanto Vossa Excelência, que madruga, mas no retorno dessa ida para fazer atividade física, eu e o deputado Neto Evangelista, meu esposo, que também é um defensor genuíno da causa das mulheres, nós decidimos passar no local onde, no último dia 18 de janeiro, uma mulher, a quem eu prefiro preservar o nome, foi violentada. E quando eu estive lá, a gente avaliando, eu vi e fiquei pensando, vereadora Rosana, que de fato, naquele dia, foi aquela mulher que foi violentada. Mas poderia ser eu, que quantas vezes saiu cedo para fazer atividade física sozinha. Poderia ser qualquer uma de nós aqui. Poderia ser a irmã, a mãe, a filha, a funcionária de qualquer um dos excelentes vereadores que estão aqui hoje. Então, eu fiquei pensativa a respeito, porque quando cheguei lá, o cenário era propício para que novas cenas de violência, para que outras mulheres fossem violentadas. O terreno estava e continua abandonado, o muro derrubado, ou seja, para pessoas que maquinam o mal possam repetir ali aquela cena.
E eu sei que, assim como aquele local, existem vários outros pontos da nossa cidade de São Luís. Da mesma forma, eu recebi na minha rede social várias denúncias de terrenos, essa é uma realidade. E hoje eu subo aqui nessa tribuna como vereadora mulher que sou, como procuradora da mulher desta casa, mas, sobretudo, como cidadã do Nova Vicência, como mãe, sabe, como tantas outras mulheres, que já senti medo ao caminhar numa rua deserta e pouco iluminada, numa rua onde tem vários terrenos abandonados. Essa é uma realidade das mulheres de São Luís. Isso precisa ser falado aqui. Muitas vezes eu sei que isso é muito comum, mas nem tudo que é comum é normal. Então, nós precisamos levantar essa pauta, isso não pode continuar acontecendo, e eu venho a essa tribuna pedir, sensibilizar, mas, sobretudo, exigir, vereadora Flávia, para que a lei de muros e calçadas, que já existe em São Luís, ela venha, de fato, a ser cumprida. Sabe, é um direito das mulheres, das pessoas de São Luís. Se existe uma lei, ela precisa ser efetivada. Então, eu venho pedir aqui à Prefeitura de São Luís para que sejam fiscalizados esses terrenos, para que sejam multados os proprietários dos terrenos de São Luís que deixam ali os muros derrubados, deixando as nossas mulheres cada vez mais vulneráveis, sabe? Porque, de fato, uma mulher não pode e não deve viver com medo de caminhar na sua cidade e de viver. Eu sempre falo que uma cidade boa é uma cidade onde as pessoas são cuidadas. E quando a gente fala de lei de muros e calçadas de São Luís, é um cuidado com as pessoas. Essa lei, ela não pode ser ali um conjunto de regras burocráticas. Ela foi criada como um mecanismo de proteção para nós, mulheres. E quando eu subo nessa tribuna, exigindo que a lei seja realmente cobrada, que ela seja efetivada, eu estou falando de vidas, vereadora Concita, que podem ser salvas. Quando eu subo nessa tribuna e venho aqui cobrar que ruas sejam iluminadas, que essa lei seja efetivada, de fato, nós estamos falando de famílias preservadas, sabe? Então, a gente precisa, sim, e eu quero aqui conclamar, chamar todos os colegas, não só as mulheres, porque essa pauta, ela não é só das mulheres, é dos homens de bens, que entendem, de bem, que entendem a importância da gente estar aí, todos os dias, levantando um direito que já é nosso. Então, eu quero pedir que os colegas vereadores possam usar a voz que lhe foi dada aqui na Câmara para que a gente possa cobrar, para que efetivamente a lei de muros e calçadas em São Luís venha a ser validada. Eu quero também aproveitar para agradecer ao presidente Paulo Vitor, à Câmara Municipal de São Luís, pela força, por entender, pela sensibilidade que tem com as causas das mulheres. Esse domingo, como a vereadora Clara muito bem falou, nós estivemos ali na feirinha de São Luís, levando a campanha do Não é Não, que é uma campanha nacional, levando a conscientização para as mulheres de que o não meu, o não seu, o não das mulheres é uma lei de fato e precisa ser respeitado. E de verdade, parece banal a gente falar, parece... Só que, infelizmente, isso é algo, o não, é algo que a gente ainda precisa massificar. Os números estão aí para mostrar. Infelizmente, nesse período do Carnaval, o número de estupros dobra, o número de mulheres violentadas dobra, o número de assédio dobra. Então, isso significa que nós precisamos ir às ruas, usar esta tribuna, usar a nossa voz para trazer consciência para as mulheres dos seus limites, de que o não é não. E nós estivemos ali na feirinha de São Luís, foi muito bacana, né, Clara? A gente foi muito bem recebida, muito bem acolhida. Nós entregamos para as mulheres essa ventarola que está aí na mesa de cada uma de vossas excelências, junto com essa bandana, para que as mulheres efetivamente se vistam do não é não, para que isso seja muito claro, que elas entendam que podem, merecem e devem ser respeitadas, que os seus limites precisam, de fato, ser respeitados e que elas possam se empoderar no sentido mais lindo da palavra de si mesmas, entendendo o valor que existe em ser mulher. Muito obrigada. Ah, só mais uma coisa. Eu queria, quebrando aqui o protocolo, presidente, rapidamente, justificar a minha ausência a partir de agora na sessão. Eu estou me dirigindo para a Assembleia Legislativa. A gente vai ter um fórum direcionado para trabalhar e falar sobre políticas públicas voltadas para as mulheres. Então, eu queria só justificar a minha ausência.
Obrigada. Ok, vereadora, muito obrigado. A ordem do dia. Vereador Aldir Júnior. Projetos de lei 059/23, de autoria do vereador Marcelo Poeta, PSB, dispõe sobre o programa de combate à diabetes e à obesidade infantil na rede pública e privada do ensino da cidade de São Luís e da outras providências. Encaminha nas comissões. 088/23, de autoria do vereador Marcelo Poeta, PSB, dispõe sobre a política pública municipal para a garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e seus familiares. Encaminha nas comissões de Justiça e Saúde. Requerimento 148/25, de autoria do vereador Dr. Joel, PSB, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, solicitando o envio de assistência emergencial às famílias afetadas pelas fortes chuvas ocorridas no dia 13 de janeiro, no dia 25, especialmente aos moradores das seguintes ruas: Rua 16, 17 e 18, bairro Vila Sapinho, Cidade Olímpica. Seja encaminhado. Solicito para me subscrever. Subscrito pela vereadora professora Magnólia. 153/25, de autoria do vereador Paulo Vitor, PSB, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia a CEMOS, solicitando serviços de recuperação asfáltica na Avenida Oeste Externa, bairro Cidade Operária. Seja encaminhado. 252/25, de autoria do vereador Tiago Freitas, PRD, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia a CEMOSP, solicitando em caráter de urgência a desobstrução das galerias e bueiros do bairro do Quatraque, Coab e Vila Isabel Cafeteira. Pauta. 280/25, de autoria do vereador Marquinhos, União Brasil. Em pauta. 016/25, de autoria do vereador Andrei Monteiro, PV, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia a CEMOSP, solicitando serviços de drenagem na rede de esgoto da Avenida Luiz Rocha, ao lado do Hospital Sara, Monte Castelo. Seja encaminhado. 020/25, de autoria da vereadora Rosana da Saúde, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP, solicitando obras de infraestrutura consistente na limpeza e cobertura das galerias de esgoto na Rua Efigênia, bairro do João Paulo. Seja encaminhado. 060/25, de autoria do vereador Raimundo Penha. Em pauta, Raimundo Penha está representando a Câmara, representando a posse da nova mesa diretora do TRE, justificando a ausência do vereador Raimundo Penha, por favor. 173/25, de autoria do vereador Otávio Sueiro, PSB. Seja encaminhado. 190/25, de autoria da vereadora Clara Gomes, PSD. Seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMED, solicitando a implementação de uma creche em tempo integral na região do Parque Timbiras, Coroadinho. Seja encaminhado. 198/25, de autoria da vereadora professora Magnólia, União Brasil, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMAPA, solicitando informações presentes às últimas ações desencadeadas na Feira da Coab, incluindo o calendário de limpeza e detetização anual. Seja encaminhado. Solicito me subscrever. Subscrito pelo vereador Romeu Amin. Presidente, parabenizando a vereadora e também subscrevendo. Subscrevendo o vereador Aldir Júnior, primeiro secretário. 236/25, de autoria do vereador Kleber Filho, MDB. Seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP, solicitando recuperação da ciclovia da Avenida Tibiri, via principal do conjunto São Raimundo. Presidente, me subscrever. Subscrito. Presidente, Subscrito me pelo subscrever vereador também. Bertier e vereador Romeu Amin. Seja encaminhado. 255/25, de autoria da vereadora Concita Pinto, PSB. Seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP e ao Comitê Gestor de Limpeza Urbana, solicitando serviço de capina limpeza na rua projetada, situada no bairro Jaracati. Seja encaminhado.
258/25, de autoria do vereador Edson Gaguinho, PP, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP, solicitando em caráter de urgência a pavimentação asfáltica e meio-fio da rua Bom Sucesso, bairro do Anjo da Guarda. Subscrever, presidente. Sessão interrompida, só um minuto. Por sessão, por não. Desculpa. Por não. Valeu, obrigado. Mas agora vai ter serviço. A primeira coisa que a gente tem que fazer é cobrar na. Só encaminha aí o de Edson Gaguinho, encaminhado. Edson Gaguinho, 258, seja encaminhado. 269/25, de autoria do vereador Marlon Butão, PSB, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMED, solicitando a inclusão de um monitor no transporte escolar que atenda os alunos da UEB Mário Pereira Infantil, localizada na rua Eugênio Garcia, Vila Sarney, zona rural de São Luís. Deixa eu ver se já está pronto as comissões aí. Seja encaminhado. Não, hoje não. Amanhã. 273/25, de autoria do vereador Antônio Garcês, PP, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP, solicitando a construção de um muro de arrimo na travessa Zoé Cerveira, bairro Alemanha. Seja encaminhado. 277/25, de autoria do vereador Raimundo Júnior Podemos, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à Sengov, solicitando a implantação do Conselho Municipal da Juventude, bem como seja avaliada a criação da Secretaria Municipal de Juventude como parte da estrutura administrativa da Prefeitura. Seja encaminhado. 278/25, de autoria do vereador Beto Castro Avante, seja enviado ao ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia SMTT, solicitando abrigos de chuva para motoqueiros, sejam eles moto-Uber, deliveries, entre outros, que sofrem nesse período de chuva. Subscrever, presidente. Seja encaminhado. Subscrito pela vereadora Flávia Bertier. 284/25, de autoria da vereadora Thay Evangelista. Em pauta. 311/25, de autoria do vereador Daniel Oliveira, PSD. Seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à Secretaria Municipal de Assistência Social, solicitando a reforma do CRAS e dos CREAS, que funcionam no Vale Verde, bairro do Coroadinho. Seja encaminhado. 323/25, de autoria do vereador André Campos, PP, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMUS, solicitando a instalação de uma central de marcação de consultas no bairro Pedrinhas, zona rural de São Luís. Seja encaminhado. 324/25, de autoria do vereador Marcelo Poeta, PSB, seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à CEMOSP, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua da Companhia, bairro Anil. Seja encaminhado. 325/25, de autoria da vereadora Flávia Bertier, PL, companheira e patriota. Requeiro à mesa diretora na Câmara Municipal de São Luís que seja realizada sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a ser promovido em parceria com o PL Mulher Maranhão, no dia 7 de março de 2025, às 9 horas, no plenário Simão Estação Silveira. Em discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 330/25, de autoria do vereador Romeu Amin, Coletivo Nós. Coletivo Unidos, PRD,
Seja enviado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís com cópia a CEMOS solicitando instalação do canteiro divisor de vias na Avenida 4, quadra 14, quarto conjunto Coab. Solicito para me subscrever. Subscrito pela Subscrever, presidente. pelas vereadoras Flávia Bertier e professora Magnólia. A Coab está pesada. Essa Coab tá demais. 335/25 de autoria do vereador Coletivo Nós. Em pauta. Monção, perdão. Monção é um município. É. 088/25 de autoria do vereador Marquinhos União Brasil. Em pauta. 010 de autoria do vereador Dr. Joel PSD. Seja enviada moção de aplauso e ordem à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, pela eleição da nova mesa diretora seccional na pessoa do seu presidente, Dr. Caio Saraiva, que foi reeleito para um novo triênio de 2025 a 2027. Seja encaminhado. 012/25 de autoria do vereador Marlon Butão. PSB, seja enviado moção de aplauso ao senhor Edilson Baldez, presidente da FIEMA, e ao superintendente regional do SESI, Diogo Lima, pelo torneio do SESI de robótica, Legal. Muito realizado no dia 15 Foi massa. e 16 de fevereiro. Seja encaminhado. Urgência. Senhor presidente, 011/25 de autoria do vereador Tiago Freitas. 012. Eu quero Perdão. 012 que encaminha uma placa, tá? Perdão. Uma placa subscrita pela mesa diretora 012/25. Tá, por favor? Mesa diretora, por favor. Poxa. Eu não tenho que ler isso aqui, ele não está presente em plenário. Requeiro a mesa de forma regimental, depois de ouvida em plenário. Moção de aplauso e congratulações do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região do TRT, na pessoa do seu presidente, a desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva. Moção da vereadora Rosana da Saúde, seu presidente. Seja encaminhado. Parabéns, vereadora. Subscrito por mim, pela mesa diretora. Indicação 040/25 de autoria do vereador Paulo Vitor, PSB. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão com cópia à CINFRA solicitando o serviço de revitalização da ponte da rua Frei Hermenegildo no bairro do Aurora. Seja encaminhado. 054/25 de autoria do vereador Marquinhos, União Brasil. 051/25 de autoria do vereador Antônio Garcês PP. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia ao presidente da agência, solicitando a construção de uma arena no bairro do João Paulo, em um terreno ao lado do Banco do Bradesco. Acabou, irmão. Jogar na real, entendeu? Que seja encaminhado. 064/25 de autoria do vereador Edson Gaguinho, PP. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia à SSP, solicitando instalação de câmeras de sistema de reconhecimento parcial na Rua do Sol, na Avenida Magalhães de Almeida e na Rua de Santana, no bairro do Centro. Subscrever, presidente. Seja encaminhado. Subscrito pela vereadora Flávia Bertier. – 073/25 de autoria da vereadora professora Magnólia, União Brasil. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado, com cópia a SEDES, solicitando um estudo técnico que viabilize a perfuração de um poço artesiano no bairro de Santa Bárbara, Zona Rural 2. Seja encaminhado. 083/25 de autoria da vereadora Clara Gomes, PSD. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia a Sendel, solicitando a revitalização e modernização das quadras localizadas na Praça do Morro, Avenida Ferreira Goulart, bairro do São Francisco. Seja encaminhado. 084/25 de autoria do vereador Daniel Oliveira, PSD. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia a CINFRA, solicitando os serviços de drenagem profunda e pavimentação asfáltica na Travessa da Jussara, bairro do Coroadinho. Seja encaminhado. 086/25 de autoria do vereador Endel Martins. Seja encaminhada a indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia a SES,
solicitando estudo técnico para implantação de um centro de hemodiálise no bairro, no Hospital Aquiles Lisboa, localizado na Vila Nova, área Itaquibacanga. Senhor presidente, subscrever. Seja encaminhado, subscrito pela vereadora Rosana da Saúde. Presidente. Subscrever, presidente. Subscrito pela vereadora Flávia Bertier. Subscrever também, presidente. Assim também como vereador Senhor André presidente, Campos, que queria fique subscrever também. registrado em ata. Vereador Gaguinho também. 087/25, de autoria do vereador André Campos, PP. Seja encaminhada indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, solicitando implantação de creche educacional e cultural no bairro Madre Deus. Seja encaminhado. Presidente, Por não? solicito subscrever. Que horas? Que horas? Subscrito pelo vereador Romeu Amin. 088/25, de autoria do vereador Tiago Freitas, PRD. Em pauta. 091/25, de autoria da vereadora Rosana da Saúde, Republicanos. Seja encaminhada indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia à CINFRA, solicitando o serviço de terraplanagem e pavimentação asfáltica da rua 43, bairro Jardim São Cristóvão. Seja encaminhado. 092/25, de autoria da vereadora Thay Evangelista, União Brasil. Em pauta. 093/25, de autoria do vereador Otávio Sueiro. Em pauta. 094/25, de autoria do vereador Coletivo Nós PT. Em pauta. Revisando, vereador coletivo Nós, pode fazer. Gostaria de pedir para subscrever, senhor presidente. Presidente, inclusive, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que fosse lido o nosso requerimento que ficou em pauta, por favor, visto que ainda, Ok, muito obrigado. visto que ainda não concluímos a leitura da ordem do dia. Tudo bem, sim. Peço para o Seja encaminhada indicação ao excelentíssimo governador do estado do Maranhão, com cópia a SEDUC, solicitando a construção de uma creche em tempo integral e uma escola bilíngue no bairro da Cidade Operária. Seja encaminhado. Senhor presidente, Vereador Edson queria Gaguinho. subscrever. Subscrito vereador Edson Gaguinho. Senhor presidente, subscrever também, por favor. Assim também como o vereador Joel e Subscrever, presidente. vereadora Flávia Bertier e vereador Romeu Amin. 335/25, de autoria do vereador Coletivo Nós vereador PT. Marlon Botão, fiquei Estado dos Requerimento. Anéis. Seja encaminhado ofício ao excelentíssimo prefeito de São Luís, com cópia à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social SENCAS, solicitando a revitalização e reativação do Circo Escola, localizado no bairro da Cidade Operária. Seja encaminhado. Gostaria de Lida a ordem do... subscrever, senhor presidente. Vereador Kleber Filho. Depois, logo em Presidente, seguida, bom- vereador Arthur Jogum. Desculpa, vereador Arthur Jogum, logo em seguida, Pois não. vereador Beto Castro. Vereador Astro. Senhor presidente, bom dia, segundo secretário, primeiro secretário, a mesa diretora, senhoras vereadores, senhores vereadores, profissionais da imprensa, distinta galeria, funcionários da casa, e o pessoal que assiste o YouTube da Câmara Municipal, o canal. Eu assisti atentamente, ouvi atentamente o discurso da vereadora Flávia Bertier, mostrando as mazelas do Brasil. Senhora vereadora, as mazelas do Brasil, elas foram tantas, muitas que aconteceram, né, em todos os aspectos, por vários presidentes. Agora, nós temos que ver uma coisa: se Deus escolhe suas autoridades, Deus escolheu Lula para presidir a República, Deus tirou Lula de um cárcere de mais de 500 dias, e ninguém provou que Lula era ladrão de nada. Essa é uma realidade, o qual também eu não tenho nada para falar do ex-presidente Jair Bolsonaro, nem a favor e nem contra. Como só estou respeitando aqui a vontade de Deus, que eu votei no Lula, e Deus quis que fosse assim. Ele pode, se ele errou, está lá pela consciência dele. Mas a justiça brasileira, ela é uma justiça séria. Eu considero uma justiça séria. Ela inocentou, para mim, um inocente. Porque o presidente de uma república, que não pode comprar um sítio para ele, se era que era dele, um apartamento que estava negociando, que nem no nome dele não estava, e outras coisas mais, eu não tenho aqui nenhuma carta para defender nem o Bolsonaro e nem o Lula, sabe? Mas eu respeito a vontade de Deus. Todo mundo que está aqui eleito foi porque Deus quis que fosse assim.
Não sou eu que vou contestar a eleição de nenhuma pessoa. Então, Deus tirou Lula do cárcere e fez dele o presidente da nação. E é um presidente que cuida realmente. Claro que todo mundo tem defeito, né? Nós precisamos investir mais. Hoje eu estava lendo uma reportagem da Veja, presidente Paulo Vitor, que preocupa bastante, né? Principalmente a questão do idoso que não tem um planejamento, né? No Brasil, vereador Kleber Filho, a classe idosa avançou bastante, né? E está fora do mercado de trabalho. Nós temos hoje 190 mil novos empregos ou mais para jovens. E aquele de idade, ele completamente está fora do mercado de trabalho. Isso é lamentável. Precisamos olhar para isso com muita responsabilidade, que a coisa é séria demais. A nossa população, ela está envelhecendo rápido, né? E isso é uma coisa até normal do tempo, né? Mas, voltando à questão realmente do seu discurso, a senhora mostra que não tem ódio, a senhora mostra que, mostrando que veio realmente mandar um recado, enriqueceu o parlamento, né, sem dúvida alguma, mas nessa parte, eu acho que Deus é que pode, Deus é que manda e comanda. E ele deu a vitória do Lula porque ele quis que fosse assim. Era isso, presidente. Vereador Beto Castro, pela Questão ordem. de ordem, presidente. Logo em seguida, a vereadora Flávia Betti. Presidente, o coletivo também gostaria. Senhor presidente, bom dia. Bom dia a todos os vereadores, vereadoras. Senhor presidente, estou me reportando a Vossa Excelência, a mesa diretora, para tratar do assunto pertinente que Vossa Excelência agora há pouco mesmo relatou. Emendas parlamentares. Eu acho que isso aqui é algo de comum acordo de todos os vereadores, vereador André Campos. Até onde nós vamos chegar? Como a gente vai avançar? Porque eu queria entender se o prefeito Eduardo, ele não vai desarmar esse palanque dele e baixar essas armas, Concita. Aqui ele está sendo seleto. Ele acha que alguém aqui é tolo. E nós não somos tolos. Aqui tem 6, 7 vereadores com suas indicações já suplementadas, já feito o decreto, Marcos Castro, e avançando dentro das secretarias. E ele está achando que a gente não acompanha as coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui a público, e que torne isso, que isso aqui saia dessas 4 paredes aqui. Não tem ninguém que conheça mais esse trâmite aí de emendas, principalmente no tramitar dela, desta casa, até a Fazenda, na hora do pagamento, eu posso me salientar do que eu mesmo. Porque eu acompanho isso aqui a rigor. E eu sei que tem aqui nossos colegas que eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Parabéns. Se vocês caíram na graça desse prefeito, Marlon, que vossas excelências sejam felicizados. Agora, tratar a gente desigual, vereadora Flávia Betti, como se a gente não fosse e nem tivéssemos exercendo o nosso mandato aqui, isso aí é loucura. Eu espero que o prefeito Eduardo Salim Braide, ele, dentro das suas atribuições, trate a gente com respeito. Porque eu não entendo e nem consigo entender aonde o judiciário consegue, na verdade, camuflar tal situação. Eu não consigo entender. Quando eu digo camuflar, é porque, meu irmão, ele tem uma teia de proteção muito grande, porque ó, o presidente da República pagou emenda. O governo do Estado, o nosso governador, pagou emenda. E esse prefeito, desde o ano passado, que ele não paga nossas emendas, este ano ele escolhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para pagar, não avança nas nossas prerrogativas aqui dentro e ainda falta com respeito conosco. Senhor presidente, peço para Vossa Excelência, por favor, vamos deixar de baixar a guarda para esse cara. Ou ele nos respeita aqui no parlamento, ou então a gente tem que ir para o enfrentamento mesmo. A gente precisa fazer isso.
A gente está à véspera de um carnaval, a gente não consegue avançar dentro das nossas comunidades, a gente não consegue levar políticas públicas ou ajudar com qualquer tipo de festividade, porque ele não nos honra naquilo que é nosso direito. Eu acho que chegou a hora da gente dar as mãos e não passar essa vergonha. Eu digo aqui para vocês, vereador Astro Jogum, chegou a hora de nós darmos as mãos e sairmos para o enfrentamento com ele e ter esse diálogo com ele, meu irmão, respeita esse parlamento. Chega de sambar na nossa cara aqui dentro desta casa. Está cheio de improbidade administrativa aí, não cumpre o orçamento, a gente tem pedaladas fiscais aqui dentro e a gente se acovardando porque ele acha que ele tem que escolher a dedo que ele tem que pagar ou não pagar emenda. O direito de todos aqui são por igual. O mandato de cada um começa aqui dia 1º de janeiro e vai terminar no dia 31 de dezembro do ano que termina o nosso pleito. Então, eu exijo respeito deste prefeito para com o parlamento e peço para que Vossa Excelência, eu tenho certeza, você já brigou demais, já lutou demais, mas chegou a hora da gente encarar as coisas e os fatos de frente. Ou ele nos respeita, ou então a gente precisa sair daqui dessas 4 paredes e ir para o enfrentamento que a gente acredita que se faz necessário. É isso aí, senhor presidente. Vereadora Flávia Bertier. Muito obrigada pelas palavras, vereador Astro, né, e entender que eu realmente não venho para dividir, mas nós queremos certamente paz, mas nós temos um lado, né, e cada um vai defender o seu lado sempre. Só para deixar bem claro que eu não duvido de forma nenhuma, né, que o presidente foi eleito, o presidente Lula. Mas eu tenho que negar que foi eleito pela vontade de Deus, porque existe o livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio existe, vereador. Cada um faz as suas escolhas. É uma questão de escolha. E aí, se Deus ele puder interferir na sua escolha, ele não precisava enviar Jesus. Ele simplesmente diria o que a gente deveria fazer, sem que ele se envolvesse. Mas a própria Bíblia fala que Deus deu autoridade a cada um de nós para nós fazermos as nossas escolhas. Então, assim como 50 e tantas milhões de pessoas votaram no presidente Lula, outras 50 e tantas milhões de pessoas votaram no presidente Bolsonaro. E assim como cada um de nós estamos aqui, vereadores que ficaram na suplência, ficaram porque outras pessoas desejavam que fossem eles no nosso lugar. Então, essa é a verdade, eu só queria lhe falar sobre isso, não é a minha verdade, por favor, eu só estou falando o que está na Bíblia, tá bom? Deus abençoe. Obrigada. Vereador Coletivo Nós. Presidente, bom dia a Vossa Excelência. Eu acabei não conseguindo estar aqui desde o início da sessão, estou ficando com a garganta inflamada e aí a gente vai ficando com um processo de adoecimento e é bem ruim. Mas o dever constitucional de estar aqui representando o nosso povo é mais forte e seja com que nós estejamos aqui. Eu queria só pontuar algumas coisas. Quando nós apresentamos o requerimento sobre o Circo Escola, a gente falou nas redes sociais, mas acabamos não pautando aqui na tribuna desta casa. O Circo Escola da Cidade Operária desabou há 15 dias. A gente nunca ouviu nenhuma fala, nenhum posicionamento, nenhuma nota da atual gestão municipal, que teve todos os 4 anos da gestão passada o Circo Escola da Cidade Operária fechado. Eu era conselheiro tutelar da Cidade Operária quando o ex-prefeito Edivaldo Holanda Júnior entregou esse equipamento para o polo da Cidade Operária. Aprovamos em plenária do Conselho Municipal da Criança um orçamento na ordem de quase 200 mil na época, só para a aquisição da tenda do Circo Escola. E até hoje esse equipamento está fechado e tem gente trabalhando lá. Deve ter, inclusive, cabides de emprego de servidores que não atuam, mas devem estar recebendo dinheiro, não sei com que, a mando de quem. Inclusive, tem vigilante lá, que guarda um espaço que não funciona e não atende ninguém.
Então, por isso, o requerimento do coletivo é uma situação muito grave e a gente fica se perguntando o que as autoridades de fiscalização da atuação do poder público, de criança e adolescente, do judiciário, o que essas pessoas estão fazendo, porque a gente está vendo um equipamento público, dinheiro público ali implementado e que nada é feito. Poderíamos, inclusive, ter direcionado emenda parlamentar para a revitalização, funcionamento desse equipamento, mas não adiantaria, porque a gestão municipal ela não trata isso de forma correta, ordeira, justa, com isonomia e transparência. Isso aqui é uma denúncia, é muito preocupante essa situação. Sobre o debate Lula-Bolsonaro, eu acho esse um debate muito raso, porque eu acho que o nosso país é muito maior do que tudo isso, inclusive muito maior do que essas duas pessoas. Entretanto, eu queria discordar quando a gente fala da vontade de Deus, e eu queria dizer que lá na Constituição Federal diz que todo poder emana do povo. No nosso país, o nosso Deus é o Deus povo. E o povo quis por 3 vezes o único presidente eleito 3 vezes democraticamente pelo povo. E pode ter golpe, pode ter tentativa de golpe militar. Todas as vezes que o bom velhinho se candidatar, ele vai ser eleito pela vontade popular, porque foi o PT, foi o presidente Lula que tirou o Brasil de listas vergonhosas, da fome, do assassinato, do desemprego, tirou o Nordeste da fome, do esquecimento, e isso é que incomoda as pessoas. Incomodava o brasileiro rico, que não queria pobre, sucedendo na pirâmide do nosso país, incomodava esse povo rico, a Casa Grande, ver empregada doméstica entrar no avião com sacola para visitar os seus parentes. Incomoda a Casa Grande quando viu o filho da empregada na mesma turma da faculdade, do lado dos filhinhos de papai, na turma de Direito, na turma de Medicina. E isso só aconteceu graças às políticas de cota, graças ao ProUni, graças à expansão do ensino superior. Eu aqui não vou dizer sobre golpe A, sobre golpe B, sobre crime, sobre tentativa. Eu tenho muito que apresentar de políticas públicas dos governos PT no nosso país. É isso, a gente tem ações para mostrar. Eu gostaria muito que a colega pudesse ocupar a tribuna e dizer o que de fato mudou na vida do brasileiro, do maranhense, do ludovicense, com a gestão do desgoverno que aí estava. Eu posso apresentar inúmeros dados, e inclusive não vou apresentar só em uma sessão, eu vou precisar talvez de um ano inteiro para mostrar os impactos e transformações do governo Lula, do governo Dilma, dos governos PT na vida do brasileiro. É isso que incomoda as pessoas que ficam apregoando ou falando essas questões. Agora, presidente, só para encerrar, não foi o coletivo Nós, não foi Jonathan que assinou a apresentação da denúncia contra o ex-presidente que tentou dar um golpe militar e um golpe político no nosso país. Não fui eu. Quem fez isso foi a Procuradoria-Geral de Justiça do nosso país. Agora, se a gente acha que o Ministério Público Nacional é um órgão pífio, é um órgão que não representa a justiça, as pessoas que ali estão são pessoas que agem por paixões políticas, então a gente deve ingressar em outros espaços, não aqui na tribuna desta casa. Mas quem apresentou a denúncia não foi o coletivo Nós, foi a Procuradoria-Geral de Justiça, e eu, como parlamentar, em nome do coletivo Nós, acredito que a justiça ela deve ser feita, o rito deve ser cumprido. Inclusive, eu acho que às vezes as pessoas se esquecem quem fortaleceu o Ministério Público, quem fortaleceu a Polícia Federal, quem apresentou a lei da delação premiada foram os governos PT. Foram os governos PT que fortaleceram a justiça nesse nosso país e defendem de forma cristalina e veementemente a democracia no nosso país.
Se o presidente Lula, como disse a nobre colega vereadora, foi descondenado, foi porque ele passou, e isso foi provado por um julgamento político. Cadê o procurador do Ministério Público que denunciou, eu vou concluir, presidente, que denunciou o ex-presidente, o presidente Lula, quando estava fora do governo? Ele está o quê? Ele, logo depois, quando fez todo o circo daquela apresentação, se candidata a deputado federal, teve o mandato cassado. A denúncia por ele apresentada, ela foi dissolvida, porque foi comprovado que ali era uma apresentação de uma denúncia meramente política. Cadê o ex-juiz Moro, lá do TRF4? O Moro, não é porque foi denunciado. O Moro, ele apresentou uma denúncia, o julgamento do Moro, isso foi comprovado, um julgamento meramente político. O Moro, que inclusive até hoje não engole o nosso ministro Flávio Dino, porque ele ficou depois do Flávio, no concurso que o Flávio passou em primeiro lugar. Por isso o ódio ao Flávio, o ódio ao Maranhão, o ódio ao PT, o ódio ao presidente Lula. E o Moro, ele fez um julgamento político. Isso foi comprovado. O presidente Lula, ele era réu político, foi preso político e foi inocentado, porque isso foi comprovado. Por isso, o julgamento do ex-juiz Sérgio Moro, caiu assim, como breve o seu mandato também será cassado, porque isso será comprovado. Agora, com muita tranquilidade, andarei sempre de cabeça erguida, assim como todos os militantes do PT, do maior partido de esquerda da América Latina. E doa quem doer, o único partido no país que tem a maior aprovação é o Partido dos Trabalhadores. Isso ninguém apaga, ninguém tira e ninguém nunca vai conseguir mudar. Era isso, presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Não, eu vou precisar falar sobre isso. Nós temos o Jonathan, não é uma narrativa. Eu, inclusive, queria dizer a Vossa Excelência, a gente pode ocupar o grande expediente, eu não tenho problema nenhum de poder discutir isso. Só um minuto. Essas discussões elas não se enquadram, de fato, por uma questão de ordem. Nós temos o grande expediente com a parte. Se Vossa Excelência quiser utilizar qualquer uma das duas partes, o grande expediente está aberto, porque a sessão ainda não terminou. Presidente, eu acho desnecessário quando, de verdade, as nossas pautas aqui deveriam ser as municipais. Né? Eu só subi à tribuna para rebater o que aconteceu aqui, porque foi taxado de golpe militar sem os generais. Os generais que foram pedidos por o presidente Lula, foram todos eles nomeados pelo presidente Bolsonaro, antes mesmo dele sair do Brasil. Então, assim, são narrativas, e as narrativas normalmente construídas em cima de uma inverdade. Né? Se o PT é o maior presidente, se é o maior partido do Brasil, do mundo, eu posso dizer também que o PT é o que cometeu o maior crime de corrupção já visto no mundo. Essa é a verdade, doa a quem doer. Aí eu posso, sim, falar de todos os atos do presidente Bolsonaro sem problema nenhum. Posso relatar tudo que o presidente Bolsonaro fez, mas eu quero terminar essa fala minha aqui para encerrar esse assunto, pelo menos da minha parte, porque eu não vou entrar nesse debate, mas eu quero encerrar aqui dizendo que o presidente Bolsonaro deixou em caixa, deixou em azul, o Caixa do Brasil, em 54 bilhões de reais. Em um ano, o presidente Lula, que disse que jamais pediria sigilo, e hoje nós temos sigilo, não sabemos o que é gasto, foi gasto simplesmente 200 bilhões de reais. Então, se esse dinheiro foi para o povo não recebeu. Porque o que a gente vê é somente pessoas reclamando de tudo muito alto, não tem poder de compra, estão passando necessidade, entende? Então, assim, eu vou encerrar esse assunto, né, e eu precisava falar sobre isso, mas, para mim, esse assunto está encerrado. Cada um defende o que acredita e está tudo certo. Eu acredito que o presidente Bolsonaro foi o melhor presidente do Brasil e, em nome de Jesus, ele ainda volta em 2026, porque vai cair por terra toda mentira, todo engano, vai cair por terra e nós vamos poder comprovar que realmente foi assim. Presidente, assim, não ocupei
o grande expediente hoje, mas posso me inscrever já para amanhã e continuar esse debate. Obrigado. Mas eu acho muito tranquilo, com muita tranquilidade, eu entendo por que a nobre colega encerra esse debate, porque a defesa é muito rasa, não tem muito o que dizer. Defender o inelegível que não poderá ser candidato em 2026 é complexo. Então, eu acho que essas questões, mas eu não vou dar continuidade, mas de minha parte não encerrarei. Se for possível, ocuparei todos os dias a tribuna desta casa, porque a defesa do maior presidente da história do nosso país é muito cara para nós, porque só quem passou fome, quem é filho de empregada doméstica, quem conseguiu vencer na vida, graças aos programas sociais do PT, sabe a importância disso, e nós não encerraremos, nós continuaremos, porque não somos inelegíveis. Não havendo mais nada tratado, declaro encerrada a presente sessão, marcando outra para a hora regimental de amanhã no mesmo horário. Obrigado a todos, fiquem com Deus.